passo a passo de como a gente faz a manutenção de um vaso de ferro e depois aplica as contas de acrílico. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda, esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou o Victor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje, ó, a gente vai sair disso aqui e vai chegar nessa belezura aqui, ó. Peguei um vaso que eu tinha de ferro, tava velho, esquecido, já tá enferrujado, feio. Transformei esse jarro e olha só que maravilha que ficou. Vou te ensinar como é que a gente faz a manutenção, a pintura, inclusive utilizando tinta automotiva. É um pouquinho mais cara do que a tinta normal, mas a durabilidade e o efeito fica maravilhoso. Vale a pena você investir. Vou tirar todas as suas dúvidas, te ensinar todos os truques para a gente pintar com tinta automotiva as nossas peças de ferro. Depois vamos fazer, como eu digo, bordado, né? Vamos fazer a aplicação das contas de acrílico, que são essas contas que imitam cristal. Esses vasos, eles são vasos clássicos que você pode usar aí, ó, o ano inteiro nas suas festas, fazem o maior sucesso. Você produzindo seus vasos, você consegue economizar mais de 60% do valor se você fosse comprar um vaso desse pronto. Então, vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe. Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada para te mostrar os materiais que a gente vai precisar para produzir esse vaso maravilhoso que é o vaso de cristal com armação de ferro, que é o nosso vídeo de hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, ó, deixa eu te explicar como é que funciona aqui no canal bem rapidinho. Não precisa você anotar nada, porque eu vou deixar tudo lixadinho aqui na descrição do vídeo. Além daqui tem um post lá no nosso Instagram aqui, ó, no @canal Você Faz, Você Decora. Vai lá, segue a gente no Instagram, procura o post dessa videoaula, que lá também você vai encontrar todos os materiais. Para agora você só precisar prestar atenção no passo a passo aqui do nosso vídeo, para você ficar fera aí na fabricação dos seus próprios vasos de cristal e além de economizar muito, você arrasar aí nas suas festas. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo. Olha só, tô aqui com minha armação de ferro muito velhinha. Olha só o estado que ela tá. Além delas, a gente vai precisar de conta de cristal, e aí a gente tá usando 3 tamanhos. Para a gente fazer o bordado no vaso, a gente vai precisar de nylon, fio de nylon, linha de pesca, de ferramentas, ó, tesoura, um pincel, uma lixinha de ferro e uma caixa de fósforo. E as tintas a gente vai usar, ó, a tinta dourada de poliéster, verniz alto brilho e o endurecedor e o thinner, que é um thinner próprio. A gente vai falar sobre essas tintas aqui no decorrer do vídeo. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora começar aqui. O primeiro passo é a gente fazer a limpeza geral aqui do nosso vaso. Então eu vou remover essas pedras. É um vaso antigo. Na verdade eu tenho... Estou renovando. São 6 vasos desses iguais que eu tenho aqui. Esses vasos estavam parados fazia muito tempo. E eu tenho uma frota de vasos de cristal aqui na minha loja já muito boa. E eu trabalho com locação. E é um dos vasos assim que eu mais loco aqui do meu acervo, são esses de cristal. Eles fazem muito sucesso aqui na minha cidade, para todo tipo de festa. E é bem engraçado, eu vejo sempre as pessoas perguntando, né, o que é que mais está se usando, qual é o tema que mais está se usando aí na cidade para eu investir. E eu sempre digo assim, ó, você precisa investir naquilo que sai aí na sua cidade. Se você é decorador, está começando agora, então o que você precisa é ter olhos atentos aí na sua cidade, na sua região. Eu consigo te dar vários exemplos de coisas que aqui na minha cidade nem pegou, que as pessoas apostavam que era moda e aqui nem aconteceu. Então na decoração isso é muito relativo. Às vezes o que é utilizado aqui você não usa, ou alguns temas aqui demora muito a chegar na minha cidade. A gente vê, principalmente para a banda aí de São Paulo, fazendo o maior sucesso, e aqui na minha cidade ninguém
nem ouviu falar ainda. Então, por isso que eu estou investindo, renovando esses vasos, para aproveitar que eles fazem muito sucesso aqui na minha cidade. Então, ó, vou remover aqui as pedras, removi as continhas. Agora o que é que eu vou fazer? Uma lixinha de ferro. Eu vou dar uma lixadinha para tirar esse ferrugemzinho, né, que o vaso tá. Então eu vou dar uma passadinha com a lixa em todo o meu vaso. Ó, depois que eu lixar, eu vou vir com um panozinho úmido, tá vendo? Pra tirar a poeirinha aqui, pra poder a gente começar a pintura aqui do nosso vaso. Vaso aqui prontinho pra gente começar a pintura. Vamos falar de tinta automotiva. Ó, a vantagem da tinta automotiva, ela é um pouquinho mais cara das tintas normais, mas em compensação, a durabilidade dela é maravilhosa. E é o ideal para uma peça de ferro, para um vaso desse que a gente vai usar aí pelo longo período de tempo. Você tem duas opções das tintas automotivas: é comprar a lata já pronta, ou então mandar fazer exatamente a cor que você quer. Esses tons que não são muito comuns, por exemplo, como o dourado, o prato, o rosé, a gente não encontra em lata pronta. A gente precisa mandar preparar, e a vantagem que a gente tem é que a gente pode preparar a quantidade que a gente queira. Não é toda loja que vende tinta automotiva, tem que ser uma loja especializada em tinta automotiva. Como como é uma tinta que faz parte da manutenção dos carros, então aí não é difícil você achar. Para a gente utilizar a tinta automotiva, a gente usa ela prontinha, assim como vai fazer. Muita gente tem uma dúvida, porque acha que a tinta automotiva a gente só pode usar ela na pistola. Então eu pinto anjo, eu pinto vaso de resina, eu pinto vaso de latão com ela. Então é uma tinta que a gente consegue um acabamento muito legal nas peças. Vale a pena o investimento, e a gente consegue fazer com pincel, diferente do que as pessoas acham que a gente só pode pintar na pistola. Geralmente, para pintar no pincel, eu procuro um pincel que tem um cabelinho aqui macio. Esses pincéis do cabelinho claro, branquinho aqui, ó, puxado pro loiro, são os melhores, porque a cerda dele é muito macia. Pincel de cerda macia facilita para não deixar tanta marca aqui na peça quando a gente for pintar. A tinta automotiva eu uso pura, ela é muito forte, então assim, inclusive a recomendação é a gente utilizar máscara. Eu vou tentar fazer aqui a demonstração inicial sem a máscara para poder você conseguir me ouvir melhor. Aí você me pergunta: Vitor, eu pinto exatamente como vem na lata? Sim. Só que se a sua tinta ficar algumas semanas na lata, como não é uma lata própria de tinta, inclusive eles botam essa fitinha aqui, ó, para proteger a entrada do ar, você pode usar o thinner. O thinner, você vai prestar atenção que não é o thinner comum que a gente compra. Tem que ser um thinner, ó. Essa é a tinta de poliéster. Então é um thinner mais forte, muito forte. Inclusive você precisa ter muito cuidado no manuseio desse thinner aqui, que é o thinner que a gente usa para tanto limpar depois os pincéis, como também para amolecer um pouquinho a nossa tinta se a gente precisar. Então vou abrir aqui a minha tinta, vou dar uma balançada aqui na lata mesmo. Essa tinta rende bastante. Eu costumo dar 3 demãos aqui nas minhas peças, para ficar uma cobertura bem legal. E você vai ver, você viu aí de pertinho aí o estado que tá esse vaso. E a gente vai conseguir deixar ele novinho aqui com a nossa tinta. Inclusive, essa é a tinta que eu pinto, também faço manutenção no meu suplá. Então eu uso demais a tinta automotiva. Então, ó, um pouquinho aqui no meu potinho. Não pinta com a lata aberta. E aqui, ó, a gente vai começar a pincelar aqui o nosso vaso. Geralmente eu dou 3 demãos aqui da tinta na minha peça, para cobrir bem, ficar uma camada bem legal, que dá pra gente trabalhar aí, ó, utilizando esse vaso em muitas festas e muitas decorações. Você me pergunta: Vitor,
geralmente você faz a manutenção nos seus vasos de quanto em quanto tempo? Ó, isso eu trabalho com locação aqui na minha cidade. Então tem uma loja de locação já bem assim, bem conhecida, de muitas décadas. Então quem determina o tempo que eu faço a manutenção nos meus vasos é o estado do vaso. Então tem vaso que ele sai muito, então acaba que a manutenção é maior. Tem vaso que demora mais, sai pouco, então a manutenção é menor. Mas geralmente, por exemplo, nas peças brancas, os anjinhos, eu gosto de pintar ele pelo menos uma vez por ano. Esses vasos de cristal saem muito. Toda semana esses vasos são locados aqui na minha loja. Então, são vasos que aqui na minha região as pessoas gostam muito. E aqui eu vou pintar. Não tem segredo nenhum, tá vendo? Eu venho com o pincel mesmo. Ó, a primeira demão a gente fica vendo as falhas ainda da pintura velha do ferro. Mas a partir da segunda demão ele já tem uma cobertura bem legal. Seca rápido. O ideal é que entre uma demão e outra você espere 30 minutos. Então assim você consegue, por exemplo, se você estiver pintando 2 vasos, antes de você terminar o segundo, o primeiro já está seco. Então é uma pintura que a gente consegue fazer rápido. Se você tem pistola, é acostumada a usar a pistola, então você pode pintar também com a pistola, seguindo aí o padrão de diluição, que na pistola a gente precisa diluir a tinta aí com o nosso thinner, e aí você já sabe que é um thinner de poliéster. Deixa eu mostrar a latinha aqui de perto para você ver, ó. Aqui vem dizendo, tá vendo, ó, thinner de poliéster. Então é super fácil de você achar. Já revelei para você que você pode fazer essa pintura com a tinta automotiva no pincel. Eu vou ficar aqui, ó, me divertindo. Vou dar as 3 demãos para a gente vir fazer a aplicação do verniz, que é super importante para proteger. É como se estivesse pintando um carro, né? A tinta, ela fica bonita por si só, mas aí a gente precisa dar a proteção final, que é com o verniz. E olha só que maravilha! É uma diferença gigantesca. As 3 mãos da tinta aplicada. Tá vendo, ó, que ele tem uma cobertura maravilhosa. Nem parece aquele jarro feio, enferrujado. Agora a gente vai esperar secar para poder aplicar o verniz. Vaso aqui sequinho, todo pintadinho, pronto pra gente vir aplicar o verniz. Verniz super fácil, ó. Verniz automotivo e endurecedor. O endurecedor a gente usa cerca de 10-20%, que é para acelerar o processo de secagem do verniz. Você vai comprar sempre dessa forma. Na loja eles explicam para você bem direitinho. Ó, não tem errada, tá vendo? Verniz alto brilho e o endurecedor. Aí aqui tem dizendo, ó, para verniz, tá vendo? 7100, 7100 a referência. Super fácil. Verniz brilhante para deixar a nossa peça maravilhosa. Eu gosto de dar 3 demãos. Eu dou 3 demãos da tinta e depois eu dou 3 demãos do verniz, para que a peça fique bem protegida. E aí a gente tenha essas peças de pedraria. É uma peça que a gente precisa assim prolongar o máximo que a gente puder a vida dela, porque dá muito trabalho. Então o que a gente puder fazer para prolongar, melhor ainda. Então, ó, um pouquinho de verniz. E um pouquinho do endurecedor. Eu faço tudo de olho. Já tenho mais ou menos aqui a proporção pela experiência. E aqui, ó, com o pincelzinho mesmo, eu dou uma mexidinha. E aqui a gente vai aplicar na peça do mesmo jeito. Você me pergunta, Vitor, dá pra ver quando a gente aplica a diferença? Eu digo, dá. A gente vê que a peça ela fica muito mais brilhante. É o brilho daquele carro novinho mesmo. Então aqui eu vou, ó, dar as 3 demãos do verniz, também esperando a secagem de pelo menos 30 minutos entre uma demão e outra. Seca super rápido.
Mas aí o ideal é a gente esperar para que a gente consiga ter aí a pintura mais resistente. Então dá uma demão, espera 30 minutos, dá a segunda demão, espera mais 30 minutos, e depois o ideal para a gente manusear o vaso é esperar 24 horas. Eu gosto de dar esse tempinho mesmo para a tinta ficar bem sequinha, e aí a gente conseguir ter um vaso aí maravilhoso para as nossas festas. Vou aqui dar as 3 demãos para poder a gente vir começar a abordar ele com as pedrarias. Já tô com o meu vaso aqui, ó, todo restaurado. Gente, olha só a diferença desses dois vasos. Vem ver aqui de pertinho para você ver como a nossa pintura ficou maravilhosa. Nem parece que é o mesmo vaso. Olha só que maravilha que ficou o nosso vaso. Pintura aqui, ó, toda feita. E aí você vê, ó, que com o pincel a gente consegue fazer uma pintura de uma qualidade muito boa. E olha a diferença de como era o nosso vaso e de como é que ele tá agora. Olha só. Nosso vaso aqui, ó, todo prontinho, já sequinho, pintura toda renovada. Muito legal. Eu já fiquei muito satisfeito aqui com o resultado. Tô aqui, ó, com minhas 3 contas de cristal. Eu gosto de usar 3 potinhos de plástico para facilitar aqui o manuseio. A gente vai utilizar contas de 3 tamanhos. A gente vai utilizar 3 tamanhos: o 18, a 16 e o 12. São 3 tamanhos intermediários. Um tamanhozinho menor para a gente fazer a partezinha mais apertada, um intermediário e um maior. Eu não gosto muito de usar o grandão, porque eu acho que fica no vaso, fica desproporcional. Também você não precisa seguir exatamente essa numeração. Você pode utilizar as contas aí que você achar. Não empanca, não deixa de fazer o seu trabalho por conta dessa numeração exata. Isso aqui é muito flexível. Você pode trabalhar inclusive com uma conta de um tamanho só. Às vezes vocês me dizem, não achei esse tamanho. Gente, não se preocupa. Essa variaçãozinha de tamanho eu sempre tenho dito. Isso é um detalhe muito pequenininho que você não pode empancar e de fazer seu trabalho por conta dessas variaçãozinhas de uma numeração para mais ou para menos. Você vai usar aí o seu bom senso de proporcionalidade que você encontra aí na sua cidade. Fio de nylon é aquele fio nylon de pesca mesmo. Inclusive eu compro mais barato em lojas especializadas de material de pesca. Eu uso ou 60 ou 70. Essa numeração ele vem aqui no rolo, vem ver. A numeração tá aqui, tá vendo? 0,60 milímetros e aqui, ó, 0,70 milímetros. Eu gosto muito de usar o 60. É uma espessura que dá pra gente trabalhar bem. Só que eu não achei aqui na minha cidade. Então eu fui pro 70, que é o númerozinho maior. Apesar dessa diferença ser muito pequenininha, como esse vaso é grande, o 70 também vai dar muito certo. Mas viu aí, ó, que quando não tem um, usa o outro e tá tudo certo. O importante é a gente seguir aí com a nossa fabricação aí dos nossos vasos. O que é que eu vou fazer? Eu peguei um pedaço. Eu não trabalho com pedaços muito grandes para não cansar muito o braço. Então, ó, eu peguei um pedaço e lacei aqui no meu vaso. E aqui eu vou, ó, com as 2 pontas, começar a trabalhar com a minha pedra grande. Como a gente tá aqui, ó, em cima, eu vou tentar intercalar entre a grande e a média. A gente tá com 3 tamanhos. Então vamos ver aqui se cabe 2 e 2. Essa primeira carreira é a carreira que geralmente dá mais trabalho, porque a gente precisa fazer o teste do tamanho das contas para ver se ela cabe aqui no espaço. Então, ó, não coube. Então vamos ver se eu usar uma grande e 3 média se dá. Ó, também ainda não deu. Então vamos ver aqui se eu usar. E tá vendo como é esse processo inicial? Você vai medindo mesmo
até você chegar no encaixe aqui que dá certo. Aqui deu. Eu usei ó, uma grande, uma pequena, uma média e uma grande. Vem ver aqui de pertinho para você ver como é que a gente vai fazer esse processo aqui. A gente precisa é encontrar as contas que encaixem exatamente aqui. Então, ó, foi o que eu fiz. Deixa eu tirar para você ver aqui de pertinho e não ficar dúvida nenhuma, certo? Ó, o fio de nylon, as duas pontas eu peguei e lacei aqui, ó, para que essa primeira parte fique presa aqui no ferro. As primeiras voltas é sempre as mais difíceis, porque a gente precisa fazer esse encaixe como eu falei para vocês. Então eu peguei, ó, a conta e aqui no buraquinho dela eu passei os dois fios. Ela tá exatamente correndo aqui, ó, tá vendo? Entre os dois fios de nylon. E vou fazer isso com as outras. Vou botar uma grande, uma pequena, uma média e outra pequena. O que eu preciso aqui é que eu consiga um encaixezinho certinho, o mais certo possível aqui, ó, entre ferro e ferro. No próximo ferro eu vou laçar aqui, ó, uma ponta por cima do nylon e uma ponta por baixo. Então eu tenho uma ponta, ó, passando aqui por cima e uma ponta passando aqui por baixo. Como eu já acertei aqui essa combinação, o que é que eu vou fazer? Vou repetir. Vou, ó, uma grande, uma pequena, uma média e outra pequena. Ó. Como o vaso, aí ó, isso é que você tem que prestar atenção. Como o vaso ele não tem aqui, ó, todas as partezinhas bem certinhas, essa aqui, ó, dá pra eu botar uma outra conta. Então, em vez de eu botar uma pequena, eu vou botar uma grande. E aí, ó, vou testar e vou ver, ó, ainda dá uma pequena. Então, eu vou tirar a grande, botar a pequena. E vou voltar aqui a grande. Vou, ó, medir. E aí sim, conseguir aqui, ó. Aqui eu vou passar do mesmo jeito, ó. Uma perna de cada lado. E agora eu vou dar 2 nós. Ó, 1, 2. Então, para cada 2 espaços que eu fizer, eu vou dar um nó. E olha só. O vaso parece igual, mas olha só a diferença que ele tem dessa abertura aqui para essa. Essa aqui eu usei, ó, 2 médias e 2 pequenas. Aqui eu usei 2 grandes, uma média e 2 pequenas no meio. Então esse bordado aqui, essa quantidade de pedras, ela vai variar muito de acordo com o espaço do vaso. Por isso que você não precisa se preocupar de fazer tudo igualzinho, porque não vai nem dar certo. Principalmente se você tiver pegado um vaso feito sem tal esquadro milimetricamente correto. Eu gosto de botar as contas separadinhas assim nos potinhos, porque facilita muito aqui o meu manuseio. Aqui, ó, eu coloquei exatamente igual a essa e ainda vai dar para eu botar uma pequena. E ó, tá vendo? E aí eu vou do mesmo jeito, eu vou continuar aqui o outro, que essa já é a minha segunda carreirinha agora de novo. E aí eu vou dar outro nó. Como eu falei pra vocês, essa primeira volta é sempre a mais ruinzinha, porque a gente não tem noção aqui do espaçamento do nosso vaso. Mas aí depois ela vai fluindo tranquilamente. Aqui, ó, botei de novo. E aqui eu vou e dou 2 nós de novo.
E aí por que que eu vou dando esses nozinhos assim? Se por alguma casa uma dessas partes estourar, ele não vai desmanchar o vaso todo. Ele só vai desmanchar dois pedaços, porque aqui tem um nó e aqui tem um nó. Então são nós que a gente dá de segurança para o manuseio do vaso. Vou terminar esse nylon aqui para eu mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa emenda. Cheguei aqui, o que é que eu vou fazer? Ó, vou precisar trocar a perna do nylon. Então eu vou dar os 2 nós, em vez de 2 eu vou dar 4. Que é aqui para encerrar, certo? Vou cortar aqui, ó, e vou puxar ela aqui para baixo. Aí o que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó, não muito juntinho. Aí com o palito de fósforo eu vou dar uma queimadinha aqui, ó, pro nylon queimar e ele fixar aqui o ponto final. Esse é o truque. Você pode deixar para fazer isso no final, pode. Ou senão você vai fazendo à medida que você for acabando aí as pernas. Aí eu vou tirar outra perna, ó, e vou colocar aqui por dentro. E vou continuar do mesmo jeito. Tá vendo, ó? Se você quiser, você pode até dar um nozinho aqui no início, só para ela fixar. E aí a gente vai continuar. É como se a perna aqui do nylon não tivesse acabado. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Toda vez que eu finalizar uma carreira, ó, eu vou dar um nó, ó, dei outro nó, tá vendo? Então aqui eu finalizei a carreira. Aí agora eu venho aqui, ó, e passo o nylon pra lá e pra cá, pro nylon descer. Quando eu dou essa cruzada, quando eu dou essa cruzada aqui, ó, o nylon já fica como se fosse embaixo. Eu não preciso cortar e começar de novo. Aí agora fica mais fácil, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma dica que é super importante. Como eu vou agora para a segunda carreira, eu já sei exatamente o que dá aqui. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou desencontrar. Se eu botar exatamente no mesmo lugar, ó, pedra média, pedra pequena, pedra grande, ele vai ficar muito certinho. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou inverter. Eu vou começar com a pedra pequena. Depois eu venho com a grande, aí a pequena novamente. E depois com a média, porque quando eu colocar aqui, ó, que eu puxar, ele fica desencontrado. Ainda dá outra pequenininha aqui. Ó, ele fica desencontrado e ele fica mais cheinho do que ficar aquela coisinha muito certinha. Aí aqui eu vou desse mesmo jeito, eu vou seguindo aqui a minha segunda carreira, invertendo aqui a posição das contas. E eu sempre digo, como a gente já fez uma, então já fica mais fácil, porque a gente sabe mais ou menos a quantidade e o tamanho que ela vai pegar. E aqui eu vou medindo, ó, se cabe uma maior, eu vou e substituo. Para fazer o primeiro vaso, a quantidade é bem interessante, porque você não tem uma base muito boa. Você vai fazendo e vai usando. No final é que você tem a certeza de quanto você gastou. Então olha só, 2 carreirinhas aqui, ó, e agora não tem mistério. Eu vou circular, vou trabalhar aqui, ó,
descendo dessa mesma forma que a gente começou aqui, ó, as carreiras, vou continuando e a gente volta quando eu chegar aqui no final. Olha só a maravilha que tá o nosso vaso. Eu já gastei aqui, ó, 3 sacos. Tô aqui com mais 2 já no finalzinho. Já tenho mais um aqui de reserva. No final do vídeo eu vou deixar exatamente quanto foi que a gente gastou para fazer um vaso desse tamanho. Como eu já falei para vocês, vai variar muito do bordado que a gente tá fazendo, da colocação das pedras. Ora você pode gastar um pouquinho mais, ora você pode gastar um pouquinho menos. A minha experiência, como eu já faço muito, eu sei mais ou menos como é que eu vou encaixando as pedrinhas aqui, ó. Cheguei aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Para fazer essa partezinha de baixo, eu acho meio difícil a gente ficar colocando as pedrinhas aqui. Aí eu vou e viro, porque aí eu virando eu consigo trabalhar melhor, porque aí eu fico vendo. E aqui a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente já fez até agora. Estou trabalhando com as pernas, estou deixando para fazer o corte e queimar as pontinhas todas no final. Eu prefiro fazer dessa forma. Um truque que eu digo a você é a gente trabalhar com a continha menor. A gente tentar encaixar ela o máximo que a gente consiga, porque o saco dela vem uma quantidade maior do que as outras. Então onde eu posso encaixar essa continha pequenininha, eu vou encaixando para ir dando, como a gente diz, dando volume, né? Mas ó, se você prestar atenção, aqui mesmo eu usei 2 grandes e uma média, aqui eu usei 3 médias e uma pequenininha. Como o vaso de ferro ele não é feito no esquadro bem certinho, então a gente não consegue encaixar exatamente as mesmas contas de uma nesga para outra. A gente tem que ir encaixando e vendo. O ideal é que a pedra ela não pule, você consiga deixar o encaixezinho certinho aqui entre um ferro e outro. Esse é o segredo maior. No restante é um processo demorado mesmo, dependendo aí do tamanho do vaso. Nesse vaso eu estou pensando em deixar essa parte aqui do meio sem pedra. Vou fazer com pedra só a copa de cima e o pé. Eu vou ver o resultado final, mas eu acredito que eu vou fazer dessa forma. Até para ele ficar um pouquinho diferente dos que eu já tenho. Porque eu tenho vasos que ele é todo de cristal, né? Todo com a pedra de acrílico. Na verdade isso não é cristal, né? E são contas de acrílico. A gente chama cristal porque ele imita o cristal, né? Mas é acrílico, é plástico mesmo. Se fosse cristal, esse vaso seria uma fortuna. Como eu falei, a gente consegue economizar aí cerca de 55, 60%. Dependendo de onde você vai comprar esse vaso, você consegue economizar até mais de 60%. Por isso que eu me aventuro mesmo a fazer, porque a economia é muito grande. E são vasos assim que eu loco demais aqui na minha região. Então eu sei que é um investimento que eu faço, mas que eu vou ter um retorno aí garantido. Estou aqui para minha última carreirinha. O efeito já está maravilhoso. Inclusive fica até o final, porque eu vou te dar uma dica como é que a gente faz para higienizar e manter esse vaso todo bonitão assim, toda vez que a gente for utilizar ele numa festa. Então ó, concluí aqui a parte de baixo. Tenho aí eu acho que 2 dias trabalhando nele. Lógico que não foi sem parar, mas trabalhei aí bastante. Eu gosto muito de fazer ele assistindo televisão. Eu sou noveleiro, gente. Aí fica assistindo as novelas e bordando, que aí o tempo passa que a gente nem percebe. Mas olha só que maravilha que ele tá. Olha só o visual desse vaso. A cara da riqueza, não é? Eu fico encantado. Como é que a gente consegue produzir um vaso que estava todo feinho, todo enferrujado? A gente consegue dar outra roupagem a ele, dar um glamour. Ó, e agora a gente vai fazer a parte de baixo. Essa parte de baixo é bem ligeirinha, porque além do espaço ser pequeno, os ferros são bem juntinhos.
E aqui, ó, do mesmo jeitinho. Eu vou começar pela continha menor. Vem ver aqui de pertinho. Do mesmo jeito, tá vendo, ó? Nozinho, duas pernas. Vou começar aqui, ó, dar uma carreirinha com uma única conta. Ó, eu vou baixar ela aqui pra ela subir aqui no meu ferrinho o máximo que eu puder. Ó, aí você vê como ele é fora de esquadro, tá vendo? Essa bolinha aqui tá mais pra baixo, essa já tá aqui, ó, um pouquinho mais pra cima. Então essas partezinhas de final é que a gente percebe que o esquadro realmente é fora. Mas não tem problema, eu vou colocando a pedra aqui, subindo ela o máximo que eu conseguir encostar ela aqui pra cima. E aí com as outras carreiras a gente vai nivelando. Então vou fazer isso aqui, ó. Então vou, ó, seguir do mesmo jeito até aqui o final. E olha só, última carreirinha aqui das contas. E para eu fazer essa parte aqui todinha de baixo, para vocês terem uma ideia de tempo, eu gastei 1h20. Então você vê que é um serviço que eu não acho muito demorado, não. É um serviço só de paciência, mas eu digo que quando você pega o encaixe, o olho mesmo vai apurando e você vai conseguindo já encaixar as continhas nos lugares certos em relação aos tamanhos. Vou dar o último nó. Ó, e agora aqui eu vou fazer a vou cortar e vou dar o pontozinho aqui com fogo. Vou dar de 2 em 2 para eu aproveitar o fósforo. Essa queimadinha que a gente dá é super importante, que é para poder a gente conseguir fixar o pontinho do nylon. Se você trabalha com nylon, você sabe que o nylon ele escorrega. Então quando eu tô esse pontozinho com fogo, eu garanto que ele não solte. Então essa é a... Então esse é o objetivo dessa queimadinha que a gente dá. Aí eu vou repetir esse mesmo processo aqui na parte de cima. Que aqui tem bastante fio pra gente cortar e queimar. Uma das vantagens de você pintar com a tinta automotiva e dar as camadas de verniz é porque você consegue lavar ele mesmo com água e sabão. O vaso exposto, a poeirinha mesmo do ambiente, não precisa nem ser uma poeira pesada, mas a própria poeirinha do ambiente, do ar, ela faz com que as pedras ela perca esse brilho com o passar dos dias. Então, toda vez que eu vou usar, o que é que eu faço? Eu lavo mesmo com sabão em pó e uma buchinha, essas buchinhas mesmo de lavar prato, faço o sabão num balde, passo o sabão todinho no vaso, depois jogo água. Quando a gente lava, a gente retira toda a sujeira, fazendo com que as pedras ela fique com esse brilho como se fosse nova. Como a gente pintou, como eu já falei, com a tinta automotiva, com 3 mãos de tinta, com as 3 mãos de verniz, não tem problema nenhum. A gente pode lavar, lava, bota no sol para secar e o seu vaso vai estar novo todas as vezes que você for usar. Esse é o truque da gente fazer essa manutenção e deixar ele sempre bonito dessa forma. E olha só que maravilha que ficou. Eu achei o resultado final maravilhoso. Vamos lá para nossa contagem. Eu gastei 2 saquinhos das pedras. Vem aqui pertinho para você ver o que a gente realmente gastou e o que sobrou.
Ó, do saquinho grande a gente gastou 2 e sobrou esse pouquinho aqui, ó. Muito pouquinho mesmo. Do saquinho pequeno, da pedrinha pequena, a gente gastou um saco, mas sobrou, ó, também muito pouquinho. E da média, a gente usou 3 sacos e sobrou quase a metade de um. Então, 2 sacos e meios. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, para você não se preocupar. Vou deixar também lá no nosso Instagram a listinha completa aqui das pedras. E olha só a diferença de onde a gente saiu até aonde a gente chegou. Deixei aqui em cima dos cards e também na descrição do vídeo o link de outro vídeo que a gente fez um jarrinho semelhante, só que bem pequenininho. Em vez de ser o pé de ferro, foi o pé de resina também, dá pra você ver. Tô deixando também um linkzinho para você comprar vaso assim de ferro. Não tem esse formato, que esse foi meu ferreiro que fez, mas tem outros modelos que dá para você bordar com as contas de acrílico do mesmo jeito e arrasar aí nas suas festas. Então, se você ficou aqui até agora, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que ama a festa assim como a gente, tá joia? Pessoal, um grande cheiro e até o nosso próximo vídeo. Tchau!